Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento? Pontuale Decor. Móveis planejados em seu espaço viram um espetáculo. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí região. Investimento financeiro? Fale com a Paula Loureiro. Laboratório Fleming. Com ISO 9001 e Great Place to Work. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Restaurante Coco Bambu. Eleito o melhor restaurante do Brasil. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Mais um programa inédito e muito esclarecedor para o universo feminino, para depois de Covid, situações no dia a dia da nossa casa, principalmente para as mulheres. Ela é delegada da Delegacia da Mulher. O nome dela é doutora Milena Agnê. Nós vamos bater um papo sobre a função da Delegacia da Mulher, os direitos e as proteções que existem. Seja muito bem-vinda, doutora Milena. Muito obrigada. Precisamos da sua ajuda, principalmente porque depois do período de Covid, houve-se também muitos estresse emocional e as famílias também. O Covid impactou um pouco sobre essa questão na saúde domiciliar, na saúde da mulher e também na segurança? Qual foi o efeito do Covid nisso? A gente notou muita diferença, né, com relação ao que se tinha e o que é o nosso novo normal depois da Covid, Novo né? normal, essa é a palavra. Então, a partir de determinado momento que ou casais passam a passar mais tempo juntos, ou aquele momento que os pequenos problemas do dia a dia eram suavizados porque ambos estão trabalhando, ambos estão vivendo uma realidade bastante fora, e a partir do momento que às vezes um perde o trabalho, como aconteceu muito durante o período da Covid, ou os dois perdem o trabalho, ou outras situações financeiras que se agravam também em razão das dificuldades que o Brasil passou nesse período, ou alguém perde um ente querido e aí a família não sabe muito lidar. Então, às vezes, alguns problemas que eles estão um pouco assim, vamos dizer... Sacudiu a gente tudo, ninguém sabia direito. E ninguém sabia, e aí, de repente, alguns problemas que você notava, assim, a raiz deles apenas, eles começam a eclodir. Sim. Então, vamos esclarecer primeiro quais são as diferenças da delegacia da mulher da delegacia convencional que nós, como saúde, bem-estar e cidadãos, temos de auxílio. Por que nasceu a delegacia da mulher? Nasce de um problema muito crônico, né? Aquele problema histórico, que você tem uma violência que não é qualquer tipo de violência, é uma violência que ela ocorre contra uma pessoa vulnerável, porque a gente tem aí aqueles efeitos da nossa sociedade patriarcal, aqueles efeitos da mulher que ela não era pessoa, ela não tinha direito a voto, ela não tinha direito a ser, ela não tinha direito a exercer profissão. Então tudo isso vem trazendo um histórico muito forte que se percebeu que era necessário que a gente cuidasse dessa mulher, que essa mulher ela sofria uma violência que muitas vezes era dentro de casa, muitas vezes era de pessoa próxima, e isso às vezes trazia vergonha, às vezes trazia ressentimento, trazia um pouco de sentimento de inferioridade, sentimento de não pertencimento, desvalorização mesmo, né, do ser mulher. E nisso a delegacia foi crescendo, as delegacias da mulher foram se expandindo aqui no estado. Hoje as atribuições da delegacia da mulher, elas são muito mais focadas para uma violência doméstica contra a mulher e pessoas que se identificam pelo sexo feminino. Então a gente tem uma possibilidade de dar muito mais atenção a esses casos, que são casos que de fato levam a consequências bastante graves no nosso dia a dia. Certo. Nós estávamos conversando antes de começar a gravar, você tinha uma carreira já de sucesso e resolve mudar de profissão e ser delegada e fazer algo pelo mundo, né? Eu estava conversando com outras pessoas, todo mundo tem um propósito na vida e vem para isso. Primeiro, parabéns, porque não é uma função fácil, não. Né? Eu imagino, não sei o que é, porque a gente só sabe quando sente, e essa sua atividade não é só uma questão de córtex, né, de mente, a gente também se envolve, né? Existe na psicologia, que é o psicólogo, ele fala para ser igual um bambu, né? Por fora você tem a casca, dentro fica oco. Mas alguns psicólogos falam assim, não dá para ficar oco, você acaba assim. Então eu imagino os desafios, em primeiro lugar, parabéns. E muitas pessoas têm dúvidas sobre os diferentes tipos de violência. Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, só quando ele bebe ele faz isso.
Ah, foi só uma vez. Mas existem sinais que as pessoas já estão passando por violência, não necessariamente a agressão, que as pessoas têm que ter atenção, que as mulheres têm que ter uma atenção maior? Existe sutilmente já algo que vem abusivo, coisa desse tipo? Eu acho que sim, viu? Tá. Na minha opinião, e assim, o que se estuda até hoje é que ela nunca vem desacompanhada, né? Então, os primeiros sinais a gente acaba percebendo, às vezes, numa época de namoro, às vezes numa época que, tipo, tá tudo se encaminhando pra casar, tá tudo se encaminhando pra se definir, mas é aquele ciúme excessivo. Aquele comportamento de se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Aquele comportamento de você não precisa trabalhar, você não precisa sair de casa, você não precisa ver sua família, você não precisa ter contato com seus amigos. Então, esse comportamento, às vezes, em si, deveria levantar uma bandeirinha. Falar, opa, peraí. Pode ser uma questão que eu preciso prestar atenção, ou às vezes é um momento de tá muito inexperiente o relacionamento tem os seus, né, tem as suas questões. Então, assim, eu acho que esses comportamentos a gente precisa ficar atento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é aquela questão do é só quando ele bebe, é só quando ele usa isso, é só quando ele usa aquilo. Então eu acho que isso também é uma forma de, às vezes, a gente mascarar que a pessoa está vivendo num ciclo de violência. Porque o ciclo de violência, ele é assim, ele pode ocorrer, às vezes é um xingamento, você é isso, você é aquilo, você não presta, você não serve pra nada. E aí aquilo vai crescendo. E aí depois o você não presta, não isso, não aquilo, é quebrar o seu carro, é quebrar coisas pessoais suas, é quebrar seu material, às vezes, de trabalho, é quebrar seu notebook. Para partir para o momento de violência física, é um passo. Então é necessário, às vezes, a gente ter atenção lá atrás, lá naqueles comportamentos, o ciúme excessivo, você não vai sair de casa, ou você não precisa falar com seus familiares. Esse isolamento, às vezes, não é saudável e pode ser sinal, sim, de que você tá tendo um relacionamento que ele tá caminhando para um relacionamento que a gente diz que não é saudável. Sim. E aí, às vezes, é assim, tipo, eu xinguei aquele dia, ou eu bebi aquele dia, e aí eu agredi e tal, e eu nunca mais vou fazer isso. Então tem um período de rosas, de tranquilidade, de amor, de compreensão, e de repente entra tudo de novo. E vem de novo. E aí tudo rosas de novo, e pede desculpa de novo, aí xinga de novo, aí quebra de novo, aí pede desculpa de novo. E quando você vê, você tá vivendo no que a gente chama de ciclo de violência. Ciclo de violência. E aí, para você sair do ciclo, você já tá envolvido, às vezes, emocionalmente. Às vezes você tá envolvido financeiramente. Às vezes a mulher tá envolvida de mais de uma forma. Então é bastante complicado. Me trouxe à luz o que pai e mãe sempre fala pra gente, né? Bons pais, boas mães, né? Olha como a pessoa trata o pai e a mãe. Verdade. E os mais velhos. E principalmente, às vezes as pessoas tratam bem pai e mãe e os de cima. Olha também quem são os mais humildes, como que tá tratando. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Às vezes a pessoa já tem comportamento de espremer, machucar, sabe? Isso mesmo. E aquilo... Então vai dando sinais. Então, quem já está num relacionamento, ficar atento a isso que você falou, né, doutora? Sinais. Sinais sérios, foi só. E o cuidado do ciclo, né? Uma vez eu estava com o psicólogo Diogo Lara aqui e ele fala sobre o teorema de Karpman, que é o acusador, né, perseguidor, aí tem a vítima que chora e tem o salvador. E às vezes o relacionamento abusivo e relacionamentos doentios, um machuca o outro. Aí vem esse mar de salvação e depois a vítima de novo sofre, quebra coisa e tal. E aí fica isso aqui e não vai ninguém para a fase adulta. Olha, isso não está saudável, isso não é legal. E aí, baseado nisso, que a gente já está percebendo, talvez até alguém de casa falou, opa, acendeu uma luzinha. Qual é o passo a passo nessa hora que a pessoa percebe? Quando que a pessoa deve procurar a delegacia, procurar ajuda? Existe uma linha que demarca isso? Ou você já, na delegacia, a gente tem que procurar ajuda antes? Porque, assim, são vários fatores que foram avisados.
E aí, quando que nós devemos procurar a delegacia da mulher? Você sabe que a gente sofre muito hoje em dia com a falta de notificação, às vezes, na delegacia? Ocorreu um fato, ocorre em casa, praticamente, às vezes ocorre só tal agressor e a mulher. E a mulher não sabe, vou na delegacia, não vou na delegacia. O fato ocorreu, ela foi agredida, ela tá com o olho roxo, ela tá com o braço machucado, às vezes ela tá com a perna machucada. Ela tem até medo de ir no hospital, porque no hospital podem ser que denunciem. Então ela não sabe, vou na delegacia ou não vou na delegacia. A delegacia, ela trata os crimes ocorridos contra a mulher. Nesse caso, na delegacia da mulher, com relação à violência doméstica. Então, quais a gente poderia citar que seriam crimes assim? Isso. Uma ameaça. O que poderia ser uma ameaça? Aquela promessa que a pessoa faz de um mal injusto e grave. Que poderia ser assim, eu vou te matar, eu vou arrancar a sua cabeça, eu vou quebrar tudo que você tem, eu vou tirar os seus filhos e vou levá-los para outro país. Então, assim, tem coisas, de fato, que são ilegais, né? Tipo, se é uma relação em que não existe guarda e eles vão brigar pela guarda, é uma coisa. Mas, por exemplo, se existe uma promessa de que ele vai ilegalmente retirar os filhos do país e levar para outro país, se ele promete que eu vou acabar com a sua vida, eu vou acabar com os seus bens, eu vou acabar com a sua pessoa, com a pessoa da sua mãe, com o seu pai, enfim. Então, nesse ponto, já é uma promessa de um mal injusto e bastante grave. É um caso que você deve relatar. Deve relatar. Deve relatar. Porque a gente não sabe, afinal de contas, se aquilo é uma promessa, às vezes, vazia, ou é uma promessa que, de fato, a pessoa está planejando, inclusive, um ato de violência contra a pessoa ou contra outros familiares. Então, assim, é necessário relatar. Outra coisa que também é muito importante que as pessoas saibam é que, às vezes, a agressão, ela não deixa marcas. Então, você vai falar assim, mas não deixou marca, eu não vou na delegacia. Mas também é um crime quando não deixa marcas. Entendi. Então, é necessário também relatar uma agressão física que, embora você não esteja marcada, você sofreu dentro da sua casa, né, do seu agressor, que é uma pessoa que é próxima de você. Então, é importante relatar. Às vezes também o caso de uma injúria que a gente fala, xingou você, ofendeu a sua honra. Nesse caso, a pessoa também pode relatar isso em delegacia e buscar auxílio. Porque o que a gente fala? A gente fala que essa falta de notificação, às vezes, são os casos em que lá na frente a gente pode ter aí uma vítima que é vítima de feminicídio. Sim. Então, aquela vítima que nunca relatou as primeiras agressões, nunca relatou aquela primeira ameaça, nunca relatou aquela primeira violência, mas todos esses fatos ocorreram, não é porque ela não relatou em delegacia. E aí, essas subnotificações, você falou, né? Acaba notificando. Nós vamos para um break rapidinho e vamos saber sobre outros tipos de violência e como o Estado e a delegacia podem ajudar quem passa, talvez, por um problema mais grave. Já voltamos já. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí.
E voltamos com Saúde e Bem-Estar, com Marcelo Menino, conversando com a doutora Milena Agnê e continuando sobre o nosso papo sobre a Delegacia da Mulher. Ela é delegada da mulher e sua importância e quando a gente deve procurar ajuda. Nós estávamos falando sobre tipos de violência, falamos da física, falamos da moral e também falamos da psicológica. Faltou algum outro tipo de violência que pode estar acontecendo? É importante também falar de outros tipos que também são comuns. A gente não gostaria que fosse, mas também são. Então, a violência sexual, uma violência também bastante traumática, envolve muitas questões, a própria liberdade e dignidade da pessoa. Então, é uma violência que ela pode ocorrer, seja por uma relação sexual forçada, seja por uma passada de mão, seja por um tipo de avanço sexual não desejado. Tenho uma dúvida, mesmo pessoas casadas que moram na mesma casa, né, nesse caso, elas também têm autoridade sobre o corpo, né? Não é assim, casou é um só, agora eu mando em você, você faz tudo que eu mando e nada. Existem limites, não é isso? Olha que interessante, Marcelo. A lei, nossa, ela mudou e mudou inclusive o nome dessa capitulação legal dos crimes, né? Então hoje a gente fala da liberdade sexual. A lei mudou. E nesse momento, não é uma mudança só de lei, eu acho que é uma mudança às vezes de entendimento, né, Marcelo? Porque se antigamente se entendia de não, o homem pode, ele deve forçar, ele tem direito sobre a mulher. Hoje em dia a gente tem que entender que isso não é real, que isso não pode acontecer. A mulher ela tem o direito de dizer não a hora que ela quiser, estando ela casada, sendo parceiro desejado ou não. Às vezes ela pode inclusive ela iniciar algum tipo de busca do parceiro e depois ela desistir. Isso é completamente normal. É o corpo dela, ela que tem que dizer o tempo dela. Mudou de ideia, não quero mais. Não quero mais. Ponto. E não importa quem é você, se é o meu parceiro de 20 anos ou se é o meu parceiro que eu conheci hoje. Então, assim, é uma questão que a gente tem que entender que é a mulher que dita, nesse ponto, o caminho. Se ela disse não, esse não tem que ser respeitado. Se ela disse não e não foi respeitado e alguma relação foi obtida sem o consentimento dela, é um fato. Se foi efetivamente obtida sem consentimento e aí com o uso de violência ou com o uso de uma grave ameaça, é um fato bastante grave. As penas são altas e isso tem sim que ser levado ao conhecimento das autoridades. Às vezes é uma situação que a mulher conheceu às vezes o rapaz e não sabe muito bem o histórico. Então, assim, além de levar ao conhecimento das autoridades, vá procurar ajuda, porque às vezes isso previne você com relação a algumas doenças e vá procurar também um pouco de ajuda mental também, porque como eu digo, assim, é uma das coisas mais traumáticas que a gente pode sofrer, é uma violência contra o próprio corpo, ainda mais sexual. É isso, e às vezes envolve filhos ali que talvez viram cenas ou situações difíceis. Exato. E é importante, então você falou muito importante a gente não deixar ficar em silêncio. Vai lá, notifica, não ficou marca, notifica. Faz, porque senão lá na frente pode ter problema. E também vocês têm um banco de dados, né? Sim. Um banco de dados que isso também ajuda a toda a polícia a ter as investigações e entender. Porque se todo mundo ficar em silêncio, aí você não consegue também fazer a justiça, né? E assim, né, como eu falei, essa subnotificação ela é prejudicial lá na frente, porque às vezes você tem 3, 4, 5 agressões e quando você vai ver, você não tem esse registro, né? E às vezes você tem também aquela violência que a gente não falou muito, mas é interessante falar, da violência patrimonial. Ele destrói seu documento, ele destrói seus pertences, ele destrói o seu carro, ele tá muito revoltado que você terminou o relacionamento, ele vai lá, ele picha todo o seu carro, ele vai conspurcar às vezes o seu patrimônio, a sua casa. Então, assim, é um tipo de momento em que você tá precisando também de um apoio da polícia e é legal às vezes falar assim, não, mas é só um celular, ele quebrou, vou comprar outro. Mas por que não fazer o registro disso daí? Às vezes é um momento, é um celular e tal, mas às vezes você tá prevenindo que lá na frente possa acontecer coisas piores. Sim. E quando que a gente liga para 190 e 180? Porque agora tem 180 também, né? Olha que interessante. Isso. Você tem situações que são situações imediatas.
Você tem uma emergência. Então, o fato está acontecendo, acabou de acontecer. Você está numa situação de emergência. Você tem que buscar os órgãos que vão te auxiliar. O 190 é a polícia militar. O 190 você vai ligar, vai chegar uma viatura na sua casa. A mesma coisa com a guarda. Tem a Guardia Maria da Penha. Você vai ligar e vai ter acesso aos serviços da Guardia Maria da Penha, que eles vão até a sua casa e vão coibir alguma coisa que possa estar acontecendo naquele momento. Digamos que é uma situação que não é de emergência. Aquilo já cessou, passou, ou você ouviu falar que aconteceu, porque tem aquela história de, não, entre marido e mulher ninguém mete a colher. Então. Mas olha que coisa absurda, porque às vezes a mulher não tem coragem de fazer a denúncia, mas alguém tem, então é um parente, é um vizinho, é um amigo, viu a mulher machucada, 180. Pode um terceiro. Pode um terceiro. O engraçado é que o boletim de ocorrência só pode a vítima, certo? Mas o 180, às vezes você dispara uma investigação. Por quê? Porque você é o parente, é o vizinho, é o amigo. Sim, às vezes a mãe sabe, o pai sabe. A família sabe. Isso. A família pode... E falam com a vítima, não, melhor não. Mas eles não acham melhor não, eles acham que é melhor denunciar. Então, 180. Às vezes existe uma codependência tão grande emocional que a pessoa não procura o direito, né? Isso mesmo. Dela. E aí, nesse 180, você consegue relatar onde mora o agressor, onde mora a vítima, qual a relação dos dois. Você consegue, de fato, relatar o que está acontecendo. Essa denúncia, ela não fica assim perdida nas vias, né? Ela vai descendo para os seus órgãos próprios. Então, se é uma violência contra a mulher, que é de investigação de uma delegacia da mulher, por exemplo, ela vai chegar numa delegacia da mulher e isso vai ser investigado. Trouxemos uma delegada que trabalha na delegacia da mulher e a gente consegue ajudar mulheres que talvez estejam passando por isso. Tem o boletim online, tem também um 180 e não deixe de procurar seus direitos, porque às vezes envolve também seus filhos, envolve talvez mais pessoas. Queria que você deixasse uma última mensagem para a câmera aqui, para o pessoal que está em casa, alguma mulher que se identificou, procura, que precisa de ajuda, uma mensagem para ela, porque a gente sabe que existe o sigilo, né? Você não pôde contar casos de sucesso para nós. Falou, não posso contar casos de sucesso, porque isso existe um sigilo. Mas uma mensagem para as pessoas que talvez estejam em casa e precisam de ajuda. O que você falaria? A gente nunca deixar de denunciar. Às vezes você pode estar salvando uma vida. Pode ser que não seja você, pode ser que seja uma pessoa que você conhece, pode ser que seja uma pessoa que você tem muita intimidade, você tem receio de quebrar a confiança dessa pessoa, mas denuncia, porque como eu disse, se a gente tem nas nossas mãos o poder de salvar uma vida, por que não? E às vezes a gente se prende em argumentos que na hora são muito fortes, mas depois você vê que, nossa, olha só, eu fiz o bem para alguém. E eu acho que isso é muito reconfortante, eu acho que isso é muito importante. E a gente poder dormir com a cabeça tranquila, dizendo, nossa, eu fiz o bem para alguém. É isso aí. Pessoal, muito obrigado, doutora Milena Inhé, pela sua coragem, pelo seu trabalho e que isso ajude mais mulheres nesse nosso país que está em constante transformação e melhora. Quem sabe isso também ajude mais gente. Pessoal, um beijo no coração de vocês. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino e doutora Milena. E aguardem o próximo episódio. Até a próxima. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Pontuale Decor. Móveis planejados em seu espaço viram um espetáculo. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí região. Investimento financeiro? Fale com a Paula Loureiro. Laboratório Fleming. Com ISO 9001 e Great Place to Work. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Restaurante Coco Bambu. Eleito o melhor restaurante do Brasil.